tarde a todos e todas. Obrigada pela presença. Gostaria de dar as boas-vindas aos novos conselheiros de orientação do FAIPEX, professor Marcelo Lancelotti, da FCF, professor Renato Gaspar, da FCM, professor José Maria, da FEM, Leonardo, da FEC, Camila, da FOP, Vitor Colucci, da FT, José Crem, do IE, Benilton Carvalho, do IMEC, Marco Aurélio Zese, do IQ, Ana Carolina, da COSEM, e Wesley, discente da graduação. Os demais membros já eram membros anteriormente, né? Então, muito prazer em conhecê-los. Obrigada por aceitarem a renovação. Então, bem-vindos aí ao novo Conselho de Orientação do FAIPEX, com mandato de 24 a 2026. Também gostaria de apresentar a todos que não conhecem ainda, né, a professora Ângela Lucas, acho que já estava aqui anteriormente, né? Obrigada, Ângela, por continuar na assessoria. E à minha direita, outra Ângela, estou bem assessorada, né? Ângela Moraes, da Faculdade de Engenharia Química, que começou conosco na PRP em junho desse ano. Obrigada, Ângela, por ter aceito também. Então, vamos dar início à segunda sessão ordinária do ano de 2024. Vocês devem ter recebido a pauta da reunião, né? Nós temos 3 itens na ordem do dia. Uma homologação de aprovação de ad referendo. O segundo item é a constituição de nova comissão executiva do Conselho de Orientação do FAIPEX. E o terceiro item é a execução de recursos destinados ao apoio à infraestrutura vinculado aos grandes centros. Então, depois teremos o expediente com informes gerais e palavra aos membros. Para os novos componentes da equipe aqui, acho que talvez valha a pena dar uma visão geral de como o FAIPEX trabalha, né? Então, o FAIPEX, ele é um órgão dentro da PRP que é responsável. Tenho a impressão que o som está falhando. Não? Então, é o fundo, né, que é responsável por receber recursos tanto extra-orçamentários, numa porcentagem de 3% de todos os convênios com empresas que a Unicamp recebe, então 3% vem para esse fundo, e também com verba orçamentária. Então, todo recurso, seja qual for o caminho de chegada, ele é destinado a editais que contemplam todos os órgãos e todas as unidades da Unicamp. Então, essa verba que vem do orçamentário, ela é destinada sempre no ano anterior, junto com a PDO, né, a proposta de distribuição orçamentária, realizada pela PRDU no Consul de dezembro do ano anterior. Então, tudo o que chega até o FAIPEX é uma previsão, é uma porcentagem, é estudado dentro da peça de distribuição orçamentária. E é com essa verba que nós trabalhamos todos os editais, né? Então, são vários editais por ano, e alguns deles já são bem constituídos, já estão rodando há algum tempo,
Então, a princípio, os senhores não precisam, eu não preciso chamar uma reunião extra para aprovar esses editais que previamente já existiram. Mas todos os novos editais, todas as novas previsões de edital, a gente tem que submeter aos senhores para que vocês façam a sua avaliação se vamos em frente ou não. Então, 2 dos itens que nós temos aqui, o 1 e o 3, são referentes a isso. Então, o primeiro item é um novo edital. Bom, alguém tem alguma pergunta antes de eu entrar na pauta do dia? Então, o primeiro item, ele se refere a um ad referendo feito pelo professor Romano, ainda no começo do ano, e diz respeito à execução pelo FAIPEX de recursos destinados ao edital de apoio à pesquisa em tecnologias assistivas, desenvolvidas por grupo e interinstitucionais do Estado de São Paulo. Então, no início do ano, o gabinete do reitor foi chamado, o reitor, junto à Secretaria de Apoio às Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo, e junto com os demais reitores da USP e da Unesp, eles foram convidados a colocar um edital junto com a secretaria para impulsionar pesquisas que pudessem realmente chegar às pessoas necessitadas. Então, a ideia foi envolver também a FAPESP e as 3 universidades, junto com a FAPESP, aportaram os seus recursos individuais para que isso pudesse ser executado. Então, foi um acordo naquele momento, né, que a USP aportaria o dobro do que a Unesp e a Unicamp. Então, ficou compartimentado em 5 milhões de aporte da USP, de verba orçamentária, 2,5 milhões da Unesp e 2,5 milhões da Unicamp, tudo com recursos orçamentários. Então, entendeu-se, né, o professor João Romano, à época, junto com o reitor, entenderam que era uma coisa bastante positiva, interessante, que havia vários grupos realmente precisando de um impulso, né, de um financiamento específico para isso, e concordaram em fazer junto com a FAPESP. Então, essa a aprovação que o professor João Romano fez de ad referendo, foi junto para vocês na pauta, né? Essa aprovação para executar via sistema FAIPEX e colocando já um termo aditivo, né, a cada novo edital colocado aqui para os senhores, então sai um novo termo aditivo desse convênio do FAIPEX, aqui foi denominado 29, né, a termo aditivo 29, com recursos destinados ao edital de apoio à pesquisa em tecnologias assistivas desenvolvidas por grupos interinstitucionais do Estado de São Paulo. Então, esse edital, ele prevê sempre mais de uma das instituições envolvidas, então era um pré-requisito para o edital que houvesse pelo menos 2 das instituições envolvidas. E também essa verba destinada a isso aqui é um aporte diferente do aporte que foi colocado na PDO de dezembro de 25. Então, é uma coisa suplementar ao aporte do que o FAIPEX já tinha. Tá? Então, dessa forma, foi feita a aprovação via ad referendo do professor João Marcos. O edital foi aberto em agosto desse ano. Agosto? A Ângela Lucas está cuidando dele. Nós tivemos várias inscrições, realmente o edital foi um sucesso. Eu tive a satisfação de ir
nessa secretaria, lá no Memorial da América Latina, em São Paulo, onde foi feito o lançamento do edital junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia também do Estado. Foram contemplados 2 centros de ciência e desenvolvimento com o aporte da FAPESP também para essas tecnologias. Então, se tornou uma coisa interessante, ampla, de várias mãos olhando para um mesmo objetivo, e me pareceu uma coisa bastante positiva. E agora a gente está na fase de avaliação de todas as propostas que chegaram. Chegaram propostas muito boas, claro que está acima daquilo que a gente aportou, mas a avaliação vai ser feita em conjunto, né, as 3 universidades, para ver, inclusive, se elas se encaixam e etc. Mas, então, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, estamos aqui, eu e a Ângela Lucas, à disposição para responder antes de colocar em votação. Nenhuma dúvida? Vocês estão parecendo essa geração de estudantes mais nova. Cláudia, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria saber qual que foi o valor limite do edital, né, por projeto financiado, e qual foi o valor da FAPESP, né, porque foi 5 milhões, 2 milhões e meio, quanto foi da FAPESP, né, para completar? Oi, tudo bom, Cláudia? Nesse edital específico não teve participação da FAPESP. Foi um edital diferente que a FAPESP lançou anteriormente a esse. E eu não lembro o valor do edital específico deles. E o valor das propostas variava de 200 mil a 500 mil de teto para a submissão das propostas. O edital da FAPESP foi de Centro de Ciências para o Desenvolvimento, né? Então, são várias categorias, vários objetos de estudo, tem muita coisa em energia, e um deles era tecnologias assistivas, né? Então, ela aportou, mas era por avaliação de projeto. Eu também não me lembro do valor total. Bom, esclarecido isso, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão para aprovação do ad referendo. Os contrários, por favor, se manifestem. Abstenções, se manifestem. Uma abstenção. Obrigada, então, a todos. Vamos para o segundo item. O segundo item se refere à constituição da nova comissão executiva do Conselho de Orientação do FAPEX. Então, aqui aparece a palavra executiva. Então, é quem vai nos ajudar realmente a colocar a mão na massa e fazer as análises dos editais e distribuir, inclusive também para os docentes avaliarem. Então, nós temos na área de... Nós temos 5 áreas, né? Deixa eu refrescar a memória aqui. Na deliberação Consul de 2003, ainda professor Brito Cruz, ele estabelece a criação, né, e a denominação da estrutura do FAPEX. Então, nessa deliberação, que é a de número Consul 24 de 2003, no artigo 8º, estabelece que a comissão executiva do Conselho de Orientação do FAPEX será constituída pelo pró-reitor de pesquisa, seu presidente, pelo pró-reitor de extensão e cultura, pelo pró-reitor de graduação e por 8 docentes.
Então, é sobre esses 8 docentes que a gente vai conversar, sendo 2 representantes de cada uma das seguintes áreas: biomédicas, humanidades, artes, exatas e tecnológicas, e 4 representantes de áreas distintas para a área interdisciplinar escolhidos pelo Conselho de Orientação. Então, nós temos, de 2022 a 2024, pela área de biomédicas, nós tínhamos atuando a professora Daniela Alves, da Faculdade de Enfermagem, e o professor Paulo Rosa, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Da área de exatas, professor José Antônio Brum, do Instituto de Física, e o professor Marcos Jardim, do IMEC. Na Humanidades e Artes, tínhamos o professor Diego Vicentim, da FCA, e o professor Everson Emanuel Campos Lima, do IFISH. Tecnológicas, professora Cíntia Pedroso, da FEAGRE, e professor Renato Pavanello, da Mecânica. Da interdisciplinar, são 4. Então, tínhamos o professor Lindo Matias, do IG, a doutora Fabiana Fantinatti, do CPQBA, professora Nora Ruth, eu não vou me atrever a ler o sobrenome dela, da Faculdade de Educação, e professora Heloísa Kempter, da FT. Então, esse era o conselho que nós tínhamos até 2024 e que está vencendo, né, e precisamos renovar. Então, a nossa proposta seria manter pelo menos um dos membros, para não perder a memória, e renovar o outro para que haja um rodízio entre as unidades da Unicamp, né? Isso está acontecendo há muito tempo, não é nossa a proposta, na verdade, há tempos isso acontece na renovação dos comitês. Então, nós fizemos eu pedi para a Flávia, aliás, eu tenho que agradecê-la, né? A Flávia é funcionária do FAIPEX, assim como o Vinícius, que está aqui representando a Flávia, não pôde vir. A Flávia fez um trabalho anterior, perguntando, né, a alguns docentes se eles se colocariam à disposição para uma renovação de mandato. E, enfim, então tem uma pequena sugestão para vocês, mas absolutamente vocês podem ficar à vontade para indicar e avaliar a sugestão. Então, na área de biomédicas, nós contactamos a professora Daniela Alves, da Faculdade de Enfermagem, perguntando se continuaria, ela disse que sim. Na área de exatas, o professor José Antônio Brum, da Física, também tivemos um ok. Na área de humanidades, o professor Diego Vicentim também continuaria. Tecnológicas, a Cíntia Pedroso, da FEAGRE. E na área interdisciplinar, eu tenho dúvida se foi contactado ou não, mas a sugestão é que fique o professor Lindo Matias. E os demais seriam renovados para ter esse rodízio entre as unidades. Então, eu abro a palavra para esclarecimento de dúvidas e também sugestões que vocês tenham para a gente tocar aí o FAEPEX com a ajuda dessas pessoas. Enquanto isso, eu vou tomar meu cafezinho. É claro que eu tenho uma sugestão aqui na manga, né? Sugestão de voluntários. Pois não. Para a área de humanas, eu sou do IEL, meu nome é Caio. Para a área de humanas, tem uma vaga. Isso. Quem é membro do conselho pode integrar a comissão executiva? Eu me disponibilizo caso haja outro colega da grande área. Desculpa, você de qual unidade? IEL. Ah, tá ok. Era a sugestão que nós tínhamos. Eu
Imaginei. É. As são bem previsíveis, por um lado. São previsíveis por vários motivos, né? Pelo rodízio entre as unidades, né? Se já tinha alguém do IFISH, não deveria ser. Sim. Então, já acatada, humanidades, então, resolvida. Mais algum voluntário? Ana, Oi. Leonardo da FEC, eu me voluntario aí, caso há necessidade, eu me voluntario a participar pela tecnológica. A joia. Deixa eu ver aqui, nós tínhamos engenharia mecânica antes, né? Com Renato Pavanello. Obrigada, Léo. Claro, fique à vontade, caso já tenha alguma sugestão antecipada. Tranquilo. Não bateu com a sugestão que eu tinha, acho que talvez a ideia era sair um pouquinho das engenharias, mas também é absolutamente discutível, né? A sugestão que nós tínhamos era do professor Le Hilton, justamente para fazer um rodízio e não ficar duas engenharias como já estava anteriormente, né? Eu estou substituindo o professor Leilton, então não está presente hoje. Não está presente, mas você acha que ele teria uma vontade, assim, do fundo do coração de participar? Ele é coordenador da graduação de Ciência da Computação, então tem uma carga de trabalho bem grande também. Certo. Se vocês não tiverem objeção de ficarem os dois da engenharia, nós ficamos com o Leonardo. Obrigada pela informação. Se realmente ele é coordenador, apesar que o Leonardo também é diretor associado, mas, enfim. Só uma dúvida, qual que é o período de mandato? 2 anos. A partir de 25 ou final de 24? Não, já começando agora. Tá. Pensei que você ia me perguntar a carga de trabalho. Aí é com as assessores. Bom, na área de exatas, então, que tal o IQ, professor Zese? Não há problema. Não tem problema algum, será um prazer enorme a gente poder colaborar, enfim. O senhor já tem colaborado em vários editais, sim, com né? certeza, com certeza. É um prazer enorme. Pode contar com o meu nome, sim. Muito obrigada. E o que falta agora? Biomédicas. Temos, então, alguém da... Tínhamos o professor Paulo Rosa, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E a sugestão que fosse alguém do IB. Boa tarde. Na verdade, somos 2 do IB aqui, né? Estou vendo o meu colega lá. Não? Bom, então acho que eu sou o único. Você ganhou. Você é o Gustavo, né? Sou o Gustavo. Uhum. Tudo bem, eu já participei do comitê executivo de 2020 a 22. De 20 a 22, isso. Teria algum problema repetir? Não, de forma alguma. É bom que você já traz a sua experiência também. Então, por mim, tudo bem. Então, obrigada, Gustavo. E aqui fica, então, área interdisciplinar. Então, repetindo, né? Nós tínhamos o professor Lindo, do IG. Está presente? Não? Mas ele concordaria? Acho que sim. Em continuar. Então, nós teríamos que substituir alguém da Faculdade de Educação, do CPQBA, dos Centros e Núcleos, né? Como área interdisciplinar, e a Heloísa, da FT. Bom, vamos começar pelo mais óbvio aqui. Não necessariamente precisa ter alguém do sistema COSEM, mas a nossa sugestão é que, já que a Ana Carolina, né,
acabou de deixar a presidência do COSEM e é alguém do sistema interdisciplinar, né, dos centros e núcleos, que ela participasse desse comitê executivo. Boa tarde a todos e todas. Tá? Então, eu até pensei, nossa, acho que eu poderia me candidatar e tal. Fico até honrada com a proposta. Estou ainda um pouco de ressaca desses 7 anos e 5 meses. Não sei bem qual é a demanda. Eu vou passar um período em afastamento entre outubro e novembro. Não sei se isso é um impeditivo, mas se eu puder colaborar, com certeza podem contar. Obrigada. Obrigada, Ana. Mais alguém da área interdisciplinar? Alguém do... Enfim, interdisciplinar, nós já temos, então, um do IG, Ana Carolina pelo COSEM e Instituto de Artes. Acho que estaria faltando alguém de tecnológicas ou exatas e da humanidades. Posso fazer minha sugestão aqui? Então, a sugestão que nós temos é o professor Dari, da Economia. Eu vou fazer a pergunta clássica mesmo, qual é a quantidade de trabalho que a gente tem. Por isso, acho que é um definidor importante. Não, para até saber se eu tenho, de fato, a possibilidade de poder contribuir, se eu não fico só na comissão sem poder ajudar. Tá? Então... Oi, vou tentar responder. Geral e depois específico para o interdisciplinar. A área Não, vou começar do específico. A área interdisciplinar, ela é a mais nova. Ela foi criada, se eu não me engano, há 2 anos. Né? Antes a gente tinha as 4, mas pelo incentivo da Unicamp, de outras agências de fomento, em projetos interdisciplinares, foi conversado naquela época para a criação dessa área. E até por isso ela tem mais participantes do que as demais, e ao mesmo tempo ela recebe um pouco menos de projetos de análise. Né? As reuniões normalmente acontecem uma vez por mês para fazer a análise dos pedidos de auxílio FAEPEX, né? daquele período. E tem a reunião, que ela não costuma demorar muito, mas o trabalho é mais fazer alguns pareceres e encaminhar para pessoas que poderiam, outros docentes, pesquisadores, que poderiam avaliar aquele pedido, aquele projeto. Então, a Flávia vai distribuindo conforme as áreas de conhecimento para os membros do comitê executivo passarem para pareceristas que possam, dentro daquele tema, fazer o parecer. Muito obrigado pelo esclarecimento. Aqui, então, tudo bem, vou tentar ajudar aqui também, tá? Obrigado também pelo convite. Obrigada, professor Dari. E a próxima sugestão seria o Vitor, da FT. Não sei se tem impedimento, que tinha FT antes. Não, impedimento não tem. A gente sempre tem um rodízio, mas nessa área interdisciplinar, na área de exatas, quem poderia ser? Eu acho que está faltando alguém aqui da área dura. Então, eu acho que poderia repetir sem problema para compor, né, a área interdisciplinar com todas as áreas. Tudo bem, então, aceito. Obrigada. Peço desculpa, né, de trazer alguns nomes assim, mas realmente é a forma que a gente tem, né, de poder fazer a constituição com um rodízio já pensado anteriormente, né. Então, eu agradeço todos os voluntários e vou ler novamente a nova composição para a gente poder votar, então. Então, área biomédicas, Daniela Alves, da enfermagem,
Gustavo Romero, do IB. Área de exatas, José Brum, da Física, e Marcos Eze, da Química. Humanidades e Artes, Diego Vicentim, FCA, Caio Mira, do IEL. Área de Tecnológicas, Cíntia Pedroso, da FEAGRE, Leonardo, da FEC, Engenharia Química. Interdisciplinar, Lindon Matias, do IG, Ana Carolina, do IA, José Dari, do IE, e Vitor Colucci, da IFT. Então, com essa sugestão, eu coloco em votação o item 2. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários, por favor, se manifestem e se voluntariem. E abstenções se manifestem. Então, aprovado, comitê por unanimidade. Bom trabalho a vocês nos próximos 2 anos. Eu acho que é muito prazeroso tanto trabalhar na PRP quanto no FAIPEX, porque a maior parte das notícias são boas, né? A gente não é precursor de notícias ruins, são sempre notícias boas, e a gente está tentando sempre melhorar, e, enfim, estamos tentando fazer, inclusive, né, uma notícia que não é oficial ainda, mas a gente está tentando fazer um aporte orçamentário um pouquinho maior para o ano que vem, porque nós fizemos 2 editais de infraestrutura já esse ano, a demanda foi imensa, e então nós pensamos que talvez fosse interessante, né, fazer uma bolsa ou para repetir o ano que vem ou para 2026 conseguir colocar novamente. Então as notícias assim ou permanecem boas ou melhoram. Né? Então é essa a nossa expectativa, pelo menos, né? Bom, então item 2 aprovado, vamos ao item 3. Item 3 se refere mais um aporte financeiro extra ao que estava previsto na distribuição orçamentária do ano passado. Então, são recursos destinados ao subprograma de apoio à infraestrutura, de novo, infraestrutura, né, vinculado ao programa de apoio à gestão dos grandes centros temáticos de pesquisa. Então, vamos lá. O que é esse programa de apoio aos centros temáticos de pesquisa? Em fevereiro deste ano, o professor João Romano, com a ajuda dos seus assessores e grandes discussões com coordenadores de centros de pesquisa aplicada, centros de pesquisa em engenharia, CPA, CPS, Centro de Ciência para o Desenvolvimento, CCDs, CEPIDs, enfim, esses vários centros temáticos que são incentivados pela FAPESP, INCT pelo MCTI, nossa, que sopa de letrinhas, né? Mas é isso. E alguns outros tipos de junção, né, de competências para formar centros, que são motivados tanto pelo MCTI, pelo CNPq, pela FAPESP. Então, os coordenadores desses grandes centros sentiram uma certa necessidade de um apoio institucional maior. Então, com essa cobrança e com muitas conversas, né, se colocou na primeira CEP do ano, primeira deliberação, CEP 01 de 2024, que foi de fevereiro, a criação do Programa de Apoio à Gestão dos Grandes Centros Temáticos de Pesquisa. E essa deliberação CEP, ela prevê 3 atitudes diferentes, né? 3 apoios em formatos diferentes. O primeiro deles era a criação do apoio com base em bolsas de pós-doc. Então, aquelas bolsas de gestão de pesquisa, inovação e difusão. Não, estou lendo errado aqui. São 3 modalidades está aqui. Gestão de educação e difusão de conhecimento, todas de pós-doc.
gestão de transferência de tecnologia e inovação e gestão executiva de projetos. Então, todos esses editais que estão saindo para pós-doc, todos eles de gestão, eles estão vinculados ao primeiro item dessa deliberação, e já foram 2 editais esse ano. Então, são 75 bolsas, né, das quais eu acho que me parece que já temos 50 implementadas e vamos implementar agora 25 no segundo edital, de forma a que esses pós-docs, então, se juntem aos grandes centros para fazer a gestão, não para fazer o trabalho do tema de pesquisa daquele centro, mas sim fazer trabalho de como estabelecer processos de gestão, de transferência de tecnologia, usando as redes de conhecimento, usando a agência de inovação para transferência de tecnologia, enfim, todos esses pós-docs, então, fazendo gestão. Isso já está rodando, os editais já saíram, já está tudo ok. O segundo ponto dessa deliberação, que não está em votação aqui, já está votada, já está em vigência, era a questão de suporte de recursos humanos. Então, foi aprovado, à época, a alocação de R$ 865 mil anuais como uma ação piloto para oferecer até 5 vagas de profissionais de nível superior para alguns desses centros, né? Então, nós estamos avaliando ainda como fazer isso. É óbvio que numa deliberação não resolve o problema todo, ele simplesmente começa, né, a puxar um processo e nós estamos no meio desse processo. Então, nós estamos com pendência que a Comissão de Vagas Não Docentes aprove a liberação dessas vagas para que a gente chame o edital para poder liberar essas 5 vagas. Então, esse é o segundo ponto da deliberação. E o terceiro ponto refere-se a esse item de pauta, então, que é apoio à infraestrutura. Então, o subprograma de apoio à infraestrutura visa financiar a recuperação e melhoria das instalações existentes, utilizadas pelos centros de pesquisa, assim como atender adequações aos espaços para atender às novas demandas de projetos, se somando aos apoios existentes nas unidades de ensino, pesquisa e extensão. Todos esses recursos, né, num parágrafo único aqui, diz: os recursos destinados ao InfraPEC serão disponibilizados para infraestruturas centralizadas junto ao PRP ou por meio de editais periódicos, consideradas as demandas dos centros de pesquisa e a disponibilidade orçamentária. Então, nós checamos a disponibilidade orçamentária, está ok. Então, agora nós queremos então fazer mais esse edital de infraestrutura para atender a essa expectativa dessa deliberação. Então, é esse que está aqui para avaliação de vocês, né, para a gente poder soltar o edital, mais um edital de infraestrutura com esses até 4 milhões. Né, a deliberação fala até 4 milhões de reais. E nós pedimos uma alteração, na verdade, dessa deliberação, em conversas com a EPLAN e com a PG. Na deliberação de fevereiro, nós tínhamos valores explícitos numa deliberação CEP. E isso, ao mesmo tempo que assegura que o recurso, né, que aquele montante estava previsto, ele amarra também. Então, nós fizemos modificação na última CEP, passou todas as modificações necessárias, e a deliberação atual, então, foi modificada para que esses valores sumissem, tá? Deixando a previsão só na PDO, na proposta de lei orçamentária, não, de distribuição orçamentária da universidade, que vai em dezembro. Então, a própria PRP faz uma previsão, manda para a EPLAN, para a PRDU, que avalia se aquilo é condizente com o edital. De qualquer forma, do ano passado, então, nós tínhamos até 4 milhões para fazer
a abertura desse edital, e é com esses 4 milhões, então, que a gente pretende fazer de imediato, né, se for aprovado aqui, a chamada desse edital. Então é isso, fico à disposição para tirar dúvidas. Eu dei uma volta enorme, né, mas precisava explicar o contexto geral desse. Acho que expliquei bem, então. Bom, então, colocando em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções se manifestem. Então, aprovados. Nós vamos envidar todos os nossos esforços, né, Rinaldo, para soltar esse edital o mais breve possível para poder executar os recursos desse ano ainda. Então, vejam, são ações bem interessantes que provocam um pouco a questão orçamentária, né? Porque esses aqui são recursos também orçamentários, não são aqueles 3%, mas que são bem-vindos nesse momento que a gente percebeu assim uma carência de possibilidade de ajudas para algumas questões de infraestrutura, né? Porque não são todas as agências que gostam de financiar isso. Então, quanto mais a gente conseguir suprir, auxiliar em pequenas demandas, né, a gente vai poder fazê-lo. Bom, expedientes, a gente tem alguns informes a respeito de todos os editais que estão em andamento, e aí eu gostaria de pedir para as duas Ângelas falarem um pouquinho. O Caio chegou também. Caio é o assessor também. Ele estava numa reunião na FAPESP, por isso chegou atrasado, mas é o novo assessor que começou também em junho desse ano conosco na PRP. Mas, de qualquer forma, então, Ângela, Lucas, por gentileza. Boa tarde, novamente. Eu vou passar pelos editais, ou que acabaram de encerrar, ou que estão abertos aqui. O primeiro deles, a gente falou anteriormente, é o edital de tecnologias assistivas, que foi feito em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, junto à USP e Unesp. A gente teve aqui da Unicamp 10 propostas, no valor total de 4 milhões, a USP 28 propostas, no total de 10 milhões, e a Unesp 14 propostas, 4,8 milhões. Esses projetos estão sendo analisados internamente em cada uma das instituições, e assim como previsto no edital, faremos uma banca das 3 instituições para a escolha das propostas que serão contempladas. E a nossa avaliação aqui vieram mais propostas do que a gente estava esperando, por ser o primeiro edital desse tipo, que refletiu uma carência, né, de financiamento para esse tipo de proposta, esse tipo de projeto. Então, a gente ficou com um bom problema agora, escolher entre várias propostas e projetos interessantes e de áreas completamente diferentes. A gente tem proposta da área de educação, da computação, de engenharia, de biomédicas. Tem uma variedade enorme e super interessantes. O segundo edital, que já fechou e está em fase de análise, é o de inserção no sistema FAPEX. A primeira versão foi feita o ano passado, foram 38 propostas, se eu não me engano, e agora temos 21 no valor total de 1,2 milhões, se eu anotei corretamente. O edital que fechou semana passada foi o de Cardiff, que sempre a gente tem muitas excelentes propostas. Ele acontece 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo.
Os auxílios são no valor de 35 mil para cada, até, né? Para cada proposta contemplada. E o de extensão, que termina amanhã as inscrições. E nesse semestre a gente teve não foi bem uma alteração, mas uma inclusão de algumas possibilidades para inclusão nos eventos, né, financiados pelo FAEPEX. Então, possibilidades de contratação de libras, legendas e outras questões de acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, se vocês notarem, o edital vai ter algumas questões nesse sentido também. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou falar basicamente sobre 2 editais, né? Então, o primeiro foi para a Universidade de Birmingham, que é mobilidade. Era um edital conjunto com um total disponível de 50 mil libras, sendo custeado 50% pela Unicamp, 50% pela Universidade de Birmingham. E o máximo por proposta era de 15 mil libras. Foram aprovadas 4 de 8 das propostas submetidas. Ainda não temos notícias se a gente vai ter uma nova rodada para o ano que vem, né? Foi um processo também que foi julgado em conjunto entre a Unicamp e a Universidade de Birmingham. E também acabamos de ter um edital de apoio à infraestrutura de coleções microbiológicas da Unicamp. Tinha um valor modesto reservado para esse edital, era da ordem de 140 mil. Nós tivemos 7 propostas submetidas, conseguimos aprovar, né, não totalmente, mas algumas parcialmente, 5 delas. E imaginamos também, né, na mesma linha do que a professora Ana falou, né, é uma área também onde a gente fica descoberto, né, na Unicamp com relação a essa questão da infraestrutura, né? Muitas vezes, para esse tipo em particular de projeto, a gente não consegue recursos das agências financiadoras, né? Por exemplo, para condicionador de ar e coisa do tipo, que é enxergado como sendo, né, uma contrapartida até da nossa universidade. Então, basicamente, são esses 2 editais. Obrigada. Obrigada, Ângela. Passar a palavra para o Caio. Boa tarde a todos. A gente também finalizou o edital de infraestrutura, que foi divulgado no fim do mês passado, o resultado. A gente teve demanda de todas as unidades, que superaram e muito o valor destinado inicialmente ao edital. Então, totalizou 6 milhões e 800 e o edital previa 6 milhões. Então, nós fizemos um esforço para conseguir o aporte de recurso para atender o máximo possível das demandas qualificadas, e eu acho que nós conseguimos atender, nós atendemos 99% do que foi pedido. Obrigada, assessores. Abro a palavra para os conselheiros, para algum recado, alguma coisa. Pois não. Boa tarde a todos, eu sou o Everton de Lima. Na verdade, eu entrei agora bem recente, pelo IFISH, substituindo a professora Luciana Tatagiba, aos próximos 2 anos. Na verdade, eu não sei se um ponto que eu poderia trazer, eu estou tendo uma experiência inicial como conselheiro, e até conversando com a Flávia e o Vinícius, a gente tem uma certa dificuldade para encontrar assessores. E eu até tenho alguns questionamentos, um deles é esse, por exemplo. Eu acho que tem regra específica para as pessoas se recusarem, porque tem alguns... Eu trabalho também com revistas, como editor associado de revistas, e geralmente as revistas falam assim, se você submeter um artigo, você também tem que se dispor a ser revisor daquela revista, pelo menos por um... E o que eu noto é que essa regra não existe na FAEPEX.
E eu, particularmente, eu faço um controle, eu faço um efeito bola de neve. As pessoas que vão pedindo, eu vou vendo. Gigante, vou vendo quem está pedindo. E eu falo assim, você pediu aqui, eu coloco você para ser assessor na próxima. E muitas pessoas têm recusado. O que eu estou, assim, uma inquietação minha inicial é essa. Eu estou vendo que falta um pouco essa reciprocidade. Você pede o recurso, mas ao mesmo tempo você não quer. Alguns dão algumas justificativas, né? Não é da minha área, mas eu falo, gente, eu estou da área de humanas, então todo mundo tem que saber ou ter uma mínima capacidade de avaliar projetos na área de humanas. Aí o outro fala, não, eu estou em viagem internacional, mas essa pessoa pediu. Aí são algumas questões que eu acho que talvez poderiam melhorar o processo, até para a gente. Um outro ponto é que isso ficou um pouco estranho, soou estranho para mim. Quem está de licença prêmio pode pedir o recurso, mas ela foge da plataforma quando a gente vai chamar essa pessoa para ser assessor. É estranho isso para mim também. Então, eu não sei, é uma dificuldade que eu estou tendo inicial, né? Eu já notei, já conversei com o Vinícius e outras pessoas, eu não sei se a gente poderia melhorar esse processo, sabe? Eu vou passar a palavra para a Ângela, que tem um pouquinho mais, Ângela Lucas, que tem um pouquinho mais de experiência, mas o ponto que eu detectei assim que eu cheguei na PRP é um problema de sistema, né? Então, sempre que a gente se propõe a fazer um controle desse tipo, ele tem sido manual. E isso não é fácil, né? Para 1.800 docentes e mais todos os PQs, enfim. Então, uma coisa que a gente está tentando projetar aí para o futuro, com todas as restrições que a gente tem na área de TI, todos os problemas, quer dizer, é uma coisa que já vem há algum tempo sendo estudada, qual é a solução para os nossos sistemas, porque tanto o FIPEX quanto o PIBIC estão bem problemáticos. Mas eu, assim que eu assumi, eu percebi isso e tentei me informar, e foram várias tentativas de resolver o problema, que por ser uma compra pública não é fácil, profissionais de TI não existem, quando você contrata a empresa ela não entrega, ela não entende o que você faz, ela não entrega, enfim. A gente entra numa seara, um problema enorme, a gente está tentando, óbvio, achar soluções, mas um sistema bem feito, acho que isso resolveria boa parte dos problemas, né? Mas, tirando essa questão do sistema, também tem a questão um pouquinho de como as pessoas veem as coisas, né? E aí eu passo para a Ângela. Oi, Everton. Eu tive a mesma sensação quando eu entrei no comitê executivo, que me dava um pânico, assim, de você não saber quem avaliava, quem já tinha avaliado, há quanto tempo tinha avaliado, quem tinha pedido, né? Porque num sistema, por exemplo, de revista, às vezes você tem, né, esse controle. E acho que já tinham tido conversas anteriores, mas quando eu entrei como assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa, no início do ano passado, eu marquei uma conversa com algumas pessoas, né, da área de TI para ver se a gente conseguia uma lista, um Excel como você faz na mão, mas que fosse pelo sistema, né, e ficasse registrado. Então, essa pessoa fez 3 pedidos, ela deveria fazer 3 avaliações ao longo do ano, né, ter um deparo, assim. E também não repetir uma pessoa, né, de repente ser chamada 3, 4 vezes por ano, que é o que termina acontecendo. Quando bate o desespero, a gente liga para quem a gente tem mais intimidade e fala assim, por favor, estamos já muito atrasados com esse pedido aqui, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ou a gente mesmo termina fazendo em muitos casos. Então, esse é um problema que a gente está de olho, embora não consiga resolver de uma maneira satisfatória por enquanto, mas é um problema que a gente está olhando e já está com pedido para o pessoal de TI,
para os dois sistemas, tanto o FAPEX quanto o PIBIC. O PIBIC a gente consegue fazer esse tipo de avaliação, porque é uma vez por ano, né? Então, todos os orientadores que submetem os projetos do PIBIC, daí se prevê que eles precisam avaliar pelo menos 2 vezes a quantidade de projetos submetidos. Isso a gente consegue ter algum controle, mas no FAPEX ainda não. Então, respondendo, mesmo que a gente tenha algumas regras estabelecidas, a gente não vai conseguir controlar. Então, por enquanto, não adianta estabelecer. Mas, a Ana Carolina, é a respeito desse? Ou é? Então, por favor. Não, eu entendi também a dificuldade de pessoas que aceitem dar o parecer. Eu pensei se a gente não poderia fazer como na FAPESP. Quando você recebe um financiamento da FAPESP, como contrapartida, você vai dar pareceres sobre os projetos. Então, talvez ter algo nesse sentido, que obviamente não obriga, mas pelo menos diz, olha, a pessoa tem o financiamento FAPEX, se compromete a conceder os pareceres de outros projetos. Acho que é um começo de um acordo, né, que você recebe, mas você também dá em troca. Não garante, mas talvez deixe as pessoas numa situação de não encontrar tanta desculpa, né? Porque tempo ninguém tem de sobra, mas a gente tem que ter alguns compromissos institucionais. Então, é nesse sentido que eu queria colaborar. E também aí foge do escopo, não precisa responder agora, mas só saber se vocês têm já alguma perspectiva de melhorar o sistema informatizado da submissão e análise da FAPEX. Obrigada. Ângela, a gente tem alguma informação nesse sentido? Quer dizer, da TI eu tenho novidades, mas a respeito de como fornecer ou como solicitar essa contrapartida do pesquisador que recebe um auxílio, a gente... Estou entendendo que você está sugerindo fazer isso no momento da concessão. Na outorga. Na outorga. Né? Então, uma vez que recebeu, o pesquisador, a pesquisadora se compromete a fornecer. A gente faz isso para a FAPESP, ninguém reclama, né? CNPq também. Então, vamos pegar um modelo que dá certo, né? É um tanto quanto óbvio, né? Mas melhor escrever, porque daí, quando você for negar, se você pegar, você trava, né? Se eu não me engano, já está no manual do FAPEX, mas talvez seja bom colocar no termo de outorga, porque é onde a pessoa assina. A gente pode ver. O que talvez a gente pudesse fazer é, no momento da assinatura, né, a gente colocar uma caixinha lá que a pessoa tem que clicar, né? Porque eu acho que é um processo educacional até, as pessoas têm que ter uma conscientização, né? E vocês podem, inclusive, também levar isso para as suas unidades, né? Conversar nas suas congregações para alertar, né? Porque se dividir um pouquinho, o piano não pesa para ninguém, mas, né, do jeito que está, não está funcionando. O problema é que para colocar uma caixinha eu tenho que ter sistema. Né? Então, nós estamos trabalhando mas de qualquer forma a gente vai avaliar, né, a questão de colocar direto no termo de outorga. Em relação ao sistema de TI, eu tenho conversado com o professor Ricardo Darrab e com a Andréa Pio, que é responsável pelos sistemas da PRP. E nós estamos envidando esforços para ter uma solução via Amazon, que é muito mais caro, mas que sai. Então, a gente está tentando viabilizar essa compra, né, desse serviço via Amazon. Mas não é certo, mas seria uma solução assim desesperada já para resolver o problema, né? Mas, enfim, passar a palavra. Muito boa tarde, eu sou Larissa do IA. Eu queria perguntar sobre a diária nacional, porque eu estou achando o valor um pouco baixo em cidades caras, como a própria Campinas, né, para pagar hotel, alimentação, transporte, né, táxi, Uber e eventuais outros gastos que um visitante venha a ter, e também saídas, outras capitais que também são
caras, né? Então, eu queria perguntar se existe alguma perspectiva de reajuste no valor da diária nacional. Oi. A gente normalmente pensa nessas revisões, né, de pagamento das diárias nacionais, internacionais ou a cota, na reunião extraordinária, que normalmente acontece em dezembro, tá? E daí a gente pode levar essa discussão, tá? Normalmente é em dezembro que a gente faz essas análises e junto com vocês, até porque a gente precisa ter uma ideia de orçamento para o ano seguinte também, para ver a viabilidade financeira. Então, a gente faz os estudos antes. E com certeza, esse é um ponto importante, porque para algumas cidades realmente termina ficando muito, muito acima o que a gente gasta. Obrigada. Pois não, Cláudia. Uma questão que parece que foi um sucesso foi esse edital de infraestrutura que vocês fecharam agora, que todas as unidades tiveram demandas e tinham muita coisa a ver com reformas, tinha um pouco também da possibilidade de manutenção. Mas uma das questões que realmente a gente tem muita dificuldade na universidade é manutenção de equipamentos. Veja, o último edital da CAPES de manutenção de equipamentos, no valor de 4 milhões que entrou na universidade, foi em 2017, antes da pandemia. Nós tivemos uma demanda enorme, naquele momento eu era assessora na PRPG, tivemos uma demanda enorme na universidade de equipamentos que estavam parados, de, às vezes, problemas pequenos que eram resolvidos porque a pessoa não conseguia recurso para colocar esse equipamento novamente. Pós-pandemia, nós tivemos um monte de quebra de equipamento, porque os laboratórios ficaram parados 2 anos. Né? Então, seria extremamente importante que viesse a viabilidade de um edital específico de manutenção de equipamentos na universidade, que excluísse, obviamente, computadores e ar-condicionado, porque isso a gente tem SEMEC, por mais que seja amoroso, mas temos ainda algum tipo de infraestrutura interna para isso. Mas com relação a outros equipamentos, a gente não tem. Então, acho que talvez um edital específico para isso, acho que fosse num bom momento para a gente recuperar equipamentos que muitas vezes estão parados. Obrigada. Obrigado pelo comentário. Realmente, a questão de equipamentos, ela permeia todas as unidades que têm muitos equipamentos. Mas tem pontos que têm que ser discutidos também internamente nas unidades, que é como as unidades estão gerenciando o parque instrumental. Eu sou do Instituto de Química, lá eu posso dizer com certeza, a gente tem um sistema de cobrança, de análise, que, bem ou mal, ele arrecada 25% daquilo que a gente gasta com manutenção dos equipamentos. Então, esse recurso ele serve justamente para fazer essa manutenção diária, pequenos reparos. E o grosso, os outros 75%, ele vem de reparo de equipamentos na FAPESP, que, historicamente, no IQ, a gente tem 100% de aprovação quando a gente pede na FAPESP. Vários equipamentos, e aí eu não sei se é esse o caso, não estou falando especificamente da sua unidade, mas às vezes os equipamentos eles não estão com caráter de multiusuário, ou então não tem uma característica institucional de como aquele equipamento ele está disponível e acessível para a comunidade. A gente viu recentemente algumas demandas aqui na PRP também de conserto de equipamento, só que os equipamentos são muito antigos. Então, às vezes, você tem um equipamento que ele é de 2005, 2002, que ele não tem mais uma manutenção formal da empresa. Então, às vezes, aquele investimento
é um investimento que talvez vá ser um paliativo, talvez faça o equipamento funcionar por mais 6 meses, um ano, mas não vai ter uma garantia de que ele vai estar funcionando. Então, eu acho que é importante ter a manutenção, é importante tentar encontrar formas de manter o nosso parque instrumental funcionando da melhor maneira possível, mas eu acho que a gente também tem que tentar, do ponto de vista institucional, encontrar maneiras para tornar esses equipamentos disponíveis para a comunidade, que a gente consiga se comunicar também, porque às vezes os equipamentos que tem no IQ, a FEC poderia usar e a FEC não sabe, o contrário também. Então, a gente tem que melhorar a rede de comunicação dos equipamentos que tem na unidade, que eu acredito que pode ser até melhor e, eventualmente, pode até atender demandas de equipamentos que estão parados em alguma das unidades. Então, a gente tem que avaliar, mas eu acho que a gente também precisa ter acesso àquilo que a Unicamp já tem. Eu acho que você tem razão com relação às facilities, né? Eu acho que esses multiusuários, grandes equipamentos, eu acho que esse não é o problema, né? Quando a gente pede para a FAPESP, etc., eu acho que não é realmente o problema. O problema são os equipamentos de pequena monta, né? Que não tem meio sentido. Tem muitos laboratórios pequenos na universidade, a universidade é muito diversa, é muito complexa, e que não tem caminhos tão nítidos e claros com relação aos grandes equipamentos e facilidades. Então, acho que temos ainda um parque de equipamento um pouco envelhecido em alguns lugares. Você tem razão com relação a isso. Mas eu acho que se abrisse, pelo menos a demanda que a gente viu em 2017 de pequenos equipamentos que resolveram a vida de muita gente, foi enorme. Então, talvez fazer um levantamento, alguma coisa assim, principalmente pós-pandemia, porque normalmente são coisas pequenas, não são coisas grandes, mas que no fringir dos ovos acabam impactando, né, na rotina de um laboratório. Obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. Vamos avaliar. Professor José Maria? Era o mesmo que ela falou aqui. Então tá resolvido. As unidades que precisam de equipamentos. Ok. Mais algum assunto? Só um esclarecimento, né? O PIN PQ está aberto edital até 31 agora, né? Próximo, é isso? É a segunda fase, né? Que tinha... Né? Vou olhar aqui, que eu não sei de cabeça. Nós estamos com o InfraPQ aberto, não é isso? O InfraPQ do COSEM. O PIN-PQ, você perguntou, ele é mais gerido pela PRDU. Ele é executado via FAPEX, mas ele é gerido pela PRDU. Então, a gente não está com as datas na cabeça. Mas, de qualquer forma, tem mais um infra rodando, que é o infra para os pesquisadores do sistema COSEM. Então, todo mundo com demanda de infra. É até 31 de outubro mesmo, o PIN-PQ. Bom, Rinaldo, mais alguma informação? Vinícius? Não? Então, agradeço muito a presença de vocês, é uma satisfação tê-los aqui. Eu acho que a gente vai ter que se reunir em dezembro, né, para fazer a previsão orçamentária novamente aí. Mas, como eu falei, né, assuntos bons. Só uma informação também adicional, desculpa, que eu pedi. Aquela verba destinada aos professores, 7.200 por ano, ele se renova a que período sempre? Início do ano, é isso? Não, é outubro. É outubro. A gente já finalizou, acho que 2024, ainda está finalizando. Em novembro você já estaria usando a verba de 2025. Tá. Mas isso para usar para o próximo ano, só 25, não para dezembro, por exemplo. É que tem que fazer 45 dias, né? Exatamente, tem que obedecer aos prazos de antecedência.
Dá para usar a partir de 2025. Então, obrigada a todos. Desejo um bom final de tarde.